E a diretoria do Corinthians já fez proposta ao Shakhtar Donetsk e quer a permanência do volante Maicon em 2026. Será que valeria a pena o Corinthians dar uma atenção ao meio-campista Danielzinho, que ainda não renovou o contrato com o Mirassol? E entendam um cenário que poderia ajudar na permanência do atacante paraguaio Ángel Romero em 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre um fator que pode ser decisivo para a diretoria do Timão tentar a permanência do atacante paraguaio Ángel Romero em 2026. O Romero entrou nesse mês de dezembro no seu último mês de contrato com o Corinthians. Romero que está na sua segunda passagem, a primeira começando em 2014, a segunda em 2023. Romero que é um jogador que tem história com o Timão, 5 títulos conquistados, quase 400 jogos com a camisa do Timão, segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, e sempre foi um jogador demonstrando muita dedicação, muita raça, representando mesmo nós torcedores dentro de campo. Mas esse ano de 2025, Romero nada bem, 5 gols marcados apenas, Romero não conseguindo desenvolver o seu bom futebol. Como eu disse, contrato até o final desse ano, e a tendência é que o jogador não fique para o ano que vem, mas tem um detalhe que pode de repente fazer com que a diretoria tente a permanência do Romero, e esse detalhe é nada mais nada menos que o transfer ban. O Corinthians ainda não pagou o transfer ban, tem que pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna para poder contratar jogadores em 2026. Então, analisando um cenário que ainda não resolveu o transfer ban, se de repente o Corinthians não conseguir resolver essa situação, pode ser que negocie para a permanência do Romero. Não estou aqui dizendo que o Romero iria embora ou vai embora se o Corinthians pagar o transfer ban, mas a tendência, analisando o desempenho e o alto salário, a tendência é que o Romero não fique, mas de repente as coisas envolvendo o transfer ban não forem resolvidas, pode ser que a diretoria negocie para a permanência do jogador. Não só o Romero, ainda tem o Angileri, o Thales Magno e o Maicon, que daqui a pouco eu falaria a vocês que o Corinthians já está tentando que ele fique. A minha opinião quanto a essa questão do Romero é a seguinte: estou falando mais precisamente do Romero mediante a história que ele tem no clube. Romero, para mim, sempre foi sinônimo de dedicação, raça, entrega dentro de campo. Romero, sinceramente, é um jogador que merece muito respeito, como ele sempre respeitou a camisa do Timão. Mas jogadores não podem ficar no clube apenas por isso, principalmente com altos salários. Se vocês me perguntarem se eu quero ou não a permanência do Romero, eu ainda acredito no futebol do Romero, mas eu acho que deveria haver um acordo sobre reajuste salarial. Hoje fala-se que o Romero ganha mais de 1 milhão. E olhem só para vocês verem o cenário que o Corinthians chega. De repente um jogador que não está tendo mais um rendimento, que poderia receber uma homenagem e ir embora, de repente até a diretoria pode pensar na permanência dele mediante ao transfer ban. Fato ridículo, um cenário ridículo que o Corinthians está vivendo na sua história. Não estou aqui dizendo que o Romero fica ou que o Romero vai embora, estou apenas explanando para vocês o que o transfer ban de repente poderá causar ao clube, destacando que tudo será decidido depois do término dessa temporada, que claro, visando o fim do Campeonato Brasileiro e também qual será o nosso destino na Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre um jogador que pertence à equipe do Mirassol e tem contrato apenas até o final desse ano e que seria válido a diretoria do Corinthians dar uma analisada nesse atleta. Em breve entraremos na primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Primeira janela que é considerada a principal do nosso futebol. E absolutamente que Fabinho Soldado e Dorival Júnior já estão montando uma lista de possíveis reforços
visando a próxima temporada. Alguns jogadores já tiveram seus nomes ligados ao Corinthians e podem ter certeza que muitos jogadores ainda terão seus nomes ligados ao Timão, principalmente quando abrir a janela de transferências. Vou lembrá-lo sempre que enquanto o Corinthians não pagar o Santos Laguna pela compra não paga do Félix Torres, cerca de 40 milhões de reais, o Corinthians não pode contratar, o Corinthians não pode registrar jogadores e ainda o Corinthians tem que se acertar com o Rojas. Se o Corinthians não entrar em acordo com o Rojas, ele acionar a FIFA, será outro transfer ban. O prazo do CAS terminou no mês passado, as conversas estão acontecendo, mas ainda não tem nada resolvido. Além disso, o Corinthians tem que resolver pendências envolvendo Garro, Martinez, Charles e também o volante Maicon, que inclusive já tem proposta de permanência. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Analisando o cenário, a situação ela é complicada, mas tem que ir se preparando, tem que ir montando o planejamento e, claro, analisando alguns nomes. E hoje eu vou falar para vocês do meio-campista Danielzinho, que pertence à equipe do Mirassol, que está ali brigando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O Danielzinho tem contrato com o Mirassol até o final desse ano. Ainda não vi nenhuma notícia de definição contratual. Ao meu ponto de vista, o Corinthians deveria dar uma atenção a esse jogador que é muito dinâmico. O salário não deve ser alto. Atleta que tem como posição principal meia centralizado, mas também pode atuar como primeiro volante e também como segundo volante. Então, analisando um cenário que o Corinthians precisa ser eficiente nas contratações, na minha visão, meio-campista Danielzinho, de apenas 31 anos, do Mirassol, sinceramente, valeria a pena entrar na lista do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. A minha opinião quanto ao Danielzinho é a seguinte: primeiramente, não estou colocando nenhuma informação que o Corinthians está de olho no jogador que está pensando em contratar. Simplesmente eu estou falando para vocês da oportunidade que esse jogador pode ser. Mas, capitão, ele vai renovar com o Mirassol. Mirassol está indo para a Libertadores. Rapaziada, eu vou ser muito sincero com vocês. Tudo bem, um corintiano falando isso é até complicado, mas uma proposta do Corinthians, uma sondagem do Corinthians, balança qualquer jogador. Então, sinceramente, na minha visão, analisando ter contratações de forma eficiente, para mim o Corinthians deveria ao menos dar uma analisada no Danielzinho, sabe? Ele dar uma passada ali pelo nosso Cifute setor de scout. Acho que valeria a pena dar uma analisada no atleta. É um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, um excelente passe, bom finalizador, um jogador que, além de ser eficiente atacando, também é eficiente na marcação. Ao meu ponto de vista, essa é uma opinião, valeria a pena o Corinthians dar uma atenção a esse jogador, principalmente visando custos. Danielzinho ficará livre no mercado, eu acredito que não precisaria de um salário exorbitante. Claro, o Corinthians teria que encontrar uma forma para convencer o atleta. Na minha visão, mesmo eu falando isso para vocês, ele a tendência é permanecer no Mirassol por causa de Libertadores e tudo mais, mas se de repente chegar algo do Corinthians, é só nós analisarmos aí os jogadores que já vieram para o clube quando é perguntado, e aí, quando você recebeu a proposta do Corinthians? O cara fala, não pensei duas vezes. Então, para mim, sinceramente, pelo menos uma atenção ao Danielzinho, a diretoria do Corinthians deveria dar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma proposta que a diretoria do Corinthians fez e, ao meu ponto de vista, é até surpreendente. E eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Maicon tem contrato com o Corinthians até o final dessa temporada de 2025. E as coisas para o Maicon, o cenário, aliás, acabou mudando e mudando muito de uns meses para cá. Por exemplo, mês de junho, julho, já era se tratada como praticamente certa a saída do Maicon do Corinthians, principalmente pelo primeiro semestre que ele fez. Mas desde que o Dorival chegou, ali no final do mês de abril, o Maicon acabou tendo mais oportunidades com o Dorival, só que no mês de julho, o Maicon acabou se machucando, depois de apenas 15 minutos dentro de campo. E essa segunda passagem do Maicon pelo Corinthians é marcada por lesões. Desde quando voltou em 2022,
O Maicon se machucou muitas vezes na temporada passada, por exemplo. Ele permaneceu praticamente toda a temporada fora devido a uma lesão grave de ligamento. Enfim, como eu disse, o cenário mudou. Em julho, muitos tratavam que ele iria embora. Aí o Dorival dando oportunidades, e de repente o Maicon evoluiu e hoje é considerado uma das principais peças do atual elenco, o homem de confiança do Dorival Júnior. Mediante a essa importância que ele tem para o treinador, o Corinthians estava estudando a permanência do atleta. Ele tem contrato com o Corinthians por empréstimo até o final desse ano. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk. E não é que a diretoria do Corinthians já está trabalhando e fez uma proposta para a permanência do Maicon, pelo menos é o que garante o GE. Pelas informações do GE, o Corinthians enviou uma proposta na semana passada ao Shakhtar Donetsk, tentando prorrogar o empréstimo do jogador durante a temporada 2026. Até o momento, o Shakhtar não respondeu, lembrando que o Corinthians deve ao Shakhtar pelo empréstimo do próprio Maicon cerca de 7 milhões de reais. Inclusive o Shakhtar mandou a FIFA, quando ele já foi condenado à FIFA, e agora estamos aguardando a decisão final do caso, a Corte Arbitral do Esporte, e mesmo assim o Corinthians fez essa proposta de permanência do Maicon no ano que vem. O que que ajuda? O que que facilita? No início do ano, a FIFA acabou prorrogando que atletas que atuam na Ucrânia e também na Rússia, devido aos conflitos entre os dois países, podem romper os seus contratos, suspender, aliás, de forma unilateral para 2026. Então, analisando esse cenário, o Shakhtar não terá muita opção em relação ao Maicon, mas vamos aguardar qual será a resposta do clube ucraniano. A minha opinião quanto a essa proposta que a diretoria do Corinthians fez ao Shakhtar visando a permanência do Maicon é a seguinte: me surpreende. Me surpreende, a diretoria do Corinthians foi para cima, mesmo devendo 7 milhões de reais ao Shakhtar pelos empréstimos anteriores do Maicon não pagos. Sinceramente, me surpreende. Eu, particularmente, imaginei que o Corinthians não iria tentar. Eu pensei, se de repente o Maicon decidisse ficar, entrasse em acordo para a permanência, pois algum tempo atrás ele estava dizendo que tinha dúvidas se iria ficar. Eu achei que o próprio Maicon iria resolver isso, pedindo a suspensão do seu contrato por lá, devido ao mecanismo da FIFA. Mas não, Corinthians devendo foi lá e fez uma nova proposta de empréstimo. A diretoria do Corinthians é corajosa. Eu vou ser sincero com vocês, como diz a matéria do GE, o Shakhtar ainda não respondeu, e eu particularmente acho que nem vão responder. Se responderem, vão responder que não. Posso estar enganado, por de repente eles não terem outra opção, mas acaba me surpreendendo. Vou ser sincero, eu particularmente gosto do estilo de jogo do Maicon, é um jogador que tem a característica de ajudar na marcação e é muito bom de passe, principalmente passes longos. Ele é bom de distribuição de jogo e é isso que agrada ao Dorival. Por isso que o Dorival quer a permanência dele. Hoje, o Maicon é homem de confiança do Dorival. Então é por isso que a diretoria do Corinthians acabou fazendo essa proposta para a permanência do jogador. Então, nada definido, o Corinthians quer a permanência, se o Corinthians fez a proposta porque o Maicon quer ficar, então vamos aguardar qual será a definição. Assim como o Romero, eu acredito que tudo será definido após a temporada, após o término da temporada, os dois últimos jogos do Brasileirão e também a decisão na Copa do Brasil. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que que vocês acham, de repente, dessa possibilidade envolvendo o transfer ban, o Romero permanecer. Vocês são a favor? E quanto a essa questão do Danielzinho, vocês concordam comigo que a diretoria do Corinthians deveria dar uma atenção ao meio-campista que pertence ao Mirassol? E sobre essa proposta que o Corinthians fez ao Shakhtar para a permanência do Maicon. E aí, vocês querem que o Maicon fique no ano que vem? Vale a pena? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!